cara que tá no sufoco, ele tá mais interessado na ajuda do que como ela vem, né? Natural. Mas, pô, queria que fosse de verdade. Então, é que às vezes esse é o problema do sistema que a gente tem que enfrentar. Não é coisa de comunista, hein? Não, Vamos lembrar aqui, não é? Porque tem isso também, quando a gente começa a entrar verdade. nesse assunto, entra um papo da captura ideológica. Eu acho que o Edu é perfeito. E eu me senti muito desafiada, desculpa por entrar ali, mas eu acho que é muito importante a gente bater muito. Eu queria muito aproveitar a audiência do Flow para falar sobre isso. Cara, não tem bandeira. É sobre o Brasil, é sobre o básico, entendeu? Assim, você querer o básico para as pessoas, respeito, um olhar atento, dignidade. Isso não pode ser bandeira de nenhuma agenda. A agenda do Brasil. Essa agenda não é da esquerda, da direita, do centro, é uma agenda do Brasil. A gente não pode deixar, comunista, lulista, de direita. Não existe isso, entende? Isso é uma agenda que é nossa. A gente tem que se incomodar com isso, não importa em quem a gente votou. Isso tem que nos unir. A gente tem que ter um pacto social que é independente das nossas questões políticas e ideológicas. Eu acho que enquanto a gente não transpor isso, e o Edu é um agente incrível nessa transformação, e vocês aqui dando eco para isso, a gente não vai conseguir avançar com sustentação. Porque tem gente que pensa diferente, tá tudo bem. o Tá sistema tudo bem. adora quem se odeia. É a primeira coisa. Ele adora quem se odeia. Maravilhoso dividir. E a segunda coisa que ele, assim, em geral, ele sempre vai ser usado para manipular Exato. os mais fracos. Eu vou dar um exemplo que parece... Aqui, incrivelmente, a gente fala sobre isso, né? O público do Critique tem uma parcela que é uma parcela comunista. Então, a gente vê no nosso público, tem uma... Quando a gente traz comunistas, por exemplo, para conversar, a gente sai também desse viés de falar do comunismo. Por exemplo, a gente falou já 4 horas aqui com um comunista, sem falar sobre Coreia do Norte. Não quero saber dessas coisas. Coreia do Norte, a China. Não, eu quero falar sobre como que é o trabalho para você, na sua opinião. Não, o trabalho para mim deveria ser assim, assado. E isso gerou um ambiente onde, incrivelmente, no Flow SA, a galera comunista se identifica um pouco mais, porque vem algumas pessoas nas conversas. Mas a gente sempre fica nesse fio, que é o fio da hipocrisia. Porque a gente tem que entender a realidade de, cara, muitos empresários querem ajudar, e às vezes bater só no empresário está batendo à toa. E muitas vezes, eventualmente, seja o governo ou seja a ajuda que ela for dada, ela não vai surtir efeito. Vou dar um exemplo prático que a gente discutiu no passado. Existia uma ideia potencial de dar 50 mil reais para cada pessoa que não tivesse casa no Brasil. Então, uma base de 50 mil reais para você financiar a sua casa, etc. Quem fica com esse dinheiro? Me falem, no dia 2, que saiu a lei, 50 mil... Quem não tem casa, vai ter 50 mil reais a mais para financiar a sua casa, e façam um programa aí com alguma construtora, alguém, ou um banco, para você conseguir sua casa. No dia seguinte, todas as casas aumentam de 50 mil reais, pô. E quem vai ganhar é o banco, não é a pessoa. Porque, óbvio, o mercado vai olhar para isso e falar assim, opa, tem 50 mil na mão aí. Do nada. Do nada. E aí, ainda o jeito que... de fazer as coisas, né? Tem que Então, ser a feito forma, direito, o como, né? é isso, é o como, né? É o como. Então, eu imagino que vocês se debruçaram bastante nesse como. A gente tá indo pra parte final, a gente tem aqui mais 10 minutos, vocês têm inclusive uma agenda lotada, né? Inclusive vocês vão poder falar sobre o lançamento do livro hoje também aqui em São Paulo, tudo. Quem que tá ajudando mais nesse como? Quem são os agentes que estão mais interessados, que você sente que estão fazendo uma frente junto para achar esse como, para mudar a situação? Olha, os que mais ajudam são quando governos que sabem fazer muitas coisas, mas não necessariamente sabem transformar a favela e têm a humildade de falar assim, eu não sei, preciso aprender com vocês. Então, essa capacidade de querer aprender, ela é fundamental. E aí, quando a gente estava falando do como, imagina que a pobreza é como se fosse uma bomba relógio. Se você descobre que tem uma bomba relógio aqui, você precisa chamar um desarmador de bomba relógio. E para alguém desarmar uma bomba relógio, precisa ter 3 habilidades em especial. Primeiro, profundo conhecimento técnico, para não cortar o fio errado. E a gente está cortando o fio errado no Brasil há muito tempo. Exato. E matando pessoas e destruindo. Segundo, tem que ter ternura. Porque é uma bomba. Não pode ser alguém atabalhoado que faz com muita pressa. É isso, libera os 50 mil reais, aí sobe o preço. Você tem que saber lidar com isso aqui, porque tem muita potência. Mas não podemos se esquecer que tem muita vulnerabilidade.
É potência e vulnerabilidade morando na mesma casa.